Iremos iniciar agora a nossa web aula sobre atualização da escala de Fugulin. A priori, irei falar sobre a atualidade no que tange à sobrecarga na jornada de trabalho do profissional de enfermagem. Uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Segurança do Paciente, de 2018, disse que cargas de trabalho de profissionais da enfermagem acima do nível considerado normal podem aumentar em até 40% o risco de um paciente evoluir a óbito. Além disso, a sobrecarga aumenta em até 30% a ocorrência de eventos adversos no hospital, como também podem elevar entre 8% até 34% a ocorrência de incidentes. Uma outra pesquisa da Fiocruz e do COFEN, de 2013, que traçaram o perfil da enfermagem no Brasil, disse que, no Pará, mais da metade dos enfermeiros, 62% aproximadamente, e 56,1% dos técnicos e auxiliares de enfermagem afirmaram ter atividade profissional desgastante. O que nós percebemos é que a sobrecarga de trabalho, ela traz risco tanto para o paciente quanto para o profissional de saúde, que se sente desgastado, se sente esgotado, acaba aumentando a incidência de atestado médico na instituição e o profissional corre um risco maior de acidente de trabalho. Então, percebemos aí a importância de um dimensionamento da equipe de enfermagem feito de forma adequada. Olha que ferramenta de gestão maravilhosa é o dimensionamento de enfermagem, visto que auxilia tanto na segurança do paciente quanto na segurança do profissional. Então, a Lei nº 7.498 de 86 regulamenta o exercício de enfermagem. E nessa lei fala que incumbe privativamente ao enfermeiro a organização dos serviços da assistência de enfermagem. E, paralelo a isso, temos a Resolução COFEN 543 de 2017, que fala sobre o dimensionamento do quantitativo de profissionais de enfermagem para os serviços em que serão realizadas essas atividades. O que isso quer dizer? É que compete ao enfermeiro a avaliação do quantitativo de pessoal, o quantitativo de enfermagem que será necessário para atender uma clínica com 10 pacientes em cuidados mínimos, 10 pacientes que são estáveis sob o ponto de vista clínico, 10 pacientes autossuficientes quanto às necessidades humanas básicas. É este enfermeiro que irá avaliar quantos profissionais eu preciso para atender em outra clínica em que eu possuo 10 pacientes em alta dependência, pacientes crônicos, incluindo pacientes em cuidados paliativos, em que, sob o ponto de vista clínico, depende da assistência de enfermagem para que as suas necessidades sejam atendidas. Então, o enfermeiro irá avaliar, de uma forma geral, o perfil daquela clínica durante um certo tempo, irá dizer quantos profissionais de enfermagem serão necessários para que se dê uma assistência de enfermagem de qualidade. O enfermeiro irá fazer a classificação do paciente segundo a escala de Fugulin. Qual é a finalidade da escala? Essa escala classifica o paciente de acordo com o grau de dependência da equipe de enfermagem. Ou seja, a escala irá me dizer se o paciente é autossuficiente ou se ele depende parcialmente da equipe, ou ainda se depende totalmente da equipe de enfermagem para ter as suas necessidades humanas básicas atendidas. A escala deve ser feita diariamente para todos os pacientes que estão internados ali naquela clínica e para todos aqueles que são admitidos. O enfermeiro, ao passar a visita na enfermaria, irá coletar os dados de cada paciente e fazer o seu exame físico.
Depois disso, ele vai preencher a ficha da escala de Fugulin, que eu já irei mostrar, e ao final irá somar o score nas suas respectivas áreas do cuidado, e o valor total vai me dizer a classificação do paciente. O cliente será avaliado levando em consideração as 12 áreas do cuidado, e são elas: o estado mental, a oxigenação, os sinais vitais, a motilidade, a deambulação, a alimentação, o cuidado corporal, a eliminação e a terapêutica. O Hospital Barros Barreto já leva em consideração essas 9 áreas do cuidado. E a nova proposta é a inclusão de mais 3 áreas do cuidado, que são o comprometimento tecidual, o curativo e o tempo em que esse curativo será realizado. E aqui está a escala de Fugulin abrangendo as 12 áreas do cuidado na primeira coluna. E na primeira linha, nós temos os scores, que podem ser 4, 3, 2 ou 1. Lembrando que o enfermeiro só poderá marcar um item em cada linha, dependendo da avaliação do paciente. Então, com relação ao estado mental, o cliente está orientado no tempo e no espaço? Então, a pontuação será 1. Ou o paciente possui período de desorientação no tempo e no espaço? Número 2. Ou o paciente possui período de inconsciência? Número 3. Ou o paciente está inconsciente? Número 4. E assim será sucessivamente com relação à pontuação. Com relação à oxigenação, o paciente não depende de O2, faz uso intermitente de O2, ou uso contínuo, ou está em ventilação mecânica. Os sinais vitais, o controle é de rotina a cada 8 horas, ou a cada 6 em 6 horas, ou até de 4 em 4 horas, ou o controle é de 2 em 2 horas, ou no intervalo até mesmo menor do que isso. A motilidade, a movimentação. O paciente movimenta todos os segmentos do corpo, ou ele tem uma certa limitação, ou possui dificuldade, ou ele é totalmente incapaz de movimentar-se. A deambulação. O paciente deambula, ou deambula, mas com auxílio, ou só se locomove com o uso de cadeira de rodas, ou o paciente está restrito ao leito. Alimentação. O paciente é autossuficiente, ele consegue se alimentar sozinho, ou por boca, mas com auxílio, ou através de sonda nasogástrica, ou através de catéter venoso central. Cuidado corporal. Ele é autossuficiente com relação a isso? Ou ele precisa de auxílio no banho de chuveiro? Ou o banho é realizado no chuveiro pela equipe de enfermagem, ou o banho é realizado no leito pela equipe de enfermagem. A eliminação. Ele precisa de auxílio ou ele é autossuficiente? Ou ele precisa de auxílio, mas no uso do vaso sanitário? Ou ele está no leito, usando comadre ou fralda descartável, ou a eliminação é no leito e com uso de sonda vesical de demora. A terapêutica. É IM ou VO? Ou é V intermitente? Ou é V contínua ou por sonda nasogástrica? Ou esse paciente está em uso de drogas vasoativas? E aqui as 3 áreas do cuidado que serão incluídas: comprometimento tecidual, curativo e o tempo que se gasta nesse curativo. A pele do paciente está íntegra? Ou possui presença de alteração da cor da pele, equimose, hiperemia, ou presença de solução de continuidade da pele, envolvendo a epiderme, a derme ou ambas. Ou presença de solução de continuidade da pele, envolvendo tecido subcutâneo e músculo. Tem incisão cirúrgica? Tem ostomias? Tem drenos torácicos ou qualquer outro tipo de dreno? Ou ele tem comprometimento das camadas teciduais até o nível de tendões e cápsulas, tem eviscerações? Com relação ao curativo, não tem curativo para ser realizado, ou o curativo é feito uma vez, 2 vezes, ou 3 vezes, ou até mesmo mais, pela equipe de enfermagem. O tempo do curativo, não tem curativo, ou gasta-se entre 5 e 15 minutos, ou 15 e 30 minutos, ou superior a 30 minutos. Após a avaliação do paciente e a somatória da pontuação,
Sabe-se se o paciente é de cuidados mínimos ou cuidados intermediários, ou alta dependência, ou semi-intensivo ou intensivo. Isso de acordo com a resolução do COFEN 543 que eu citei anteriormente. O paciente em cuidados mínimos, como o próprio nome já diz, ele precisa de uma assistência mínima de enfermagem. Ele atingiu a pontuação entre 12 e 17. Esse paciente, ele é autossuficiente, ele é estável sob o ponto de vista clínico e de enfermagem, ou seja, ele sozinho consegue atender suas necessidades humanas básicas. O paciente em cuidados intermediários, ele atendeu a pontuação entre 18 até 22. Esse paciente também está estável sob o ponto de vista clínico e de enfermagem. Porém, diferente do paciente em cuidados mínimos, esse paciente já tem uma dependência parcial das ações de enfermagem para atender suas necessidades humanas básicas. O paciente em alta dependência, ele atingiu a pontuação entre 23 até 28. Este paciente é um paciente crônico, é aquele paciente paliativo. Sob o ponto de vista clínico, estável, porém, ele já tem total dependência da equipe de enfermagem, diferente dos intermediários, que são de dependência parcial. O paciente semi-intensivo, que atingiu a pontuação entre 29 e 34, ele também é um paciente crônico, sob o ponto de vista clínico estável, com dependência total das ações de enfermagem, igual a alta dependência. Já o paciente intensivo, que não deve estar mais na enfermaria, ele atendeu a pontuação acima de 34. Esse paciente é aquele paciente grave, com riscos, com sinais vitais instáveis. Esse paciente, ele precisa de assistência de enfermagem permanente e aquela assistência especializada.